Ele que não tem palavra, ele que não sabe o que é o Corinthians, será mesmo? Volta, Alessandro. Foi você. A polêmica envolvendo o diretor de futebol e o jogador do Corinthians chamou bastante atenção no último final de semana. Isso porque Alessandro Nunes simplesmente detonou o atacante Júnior Moraes, porque o jogador entrou na justiça contra o clube. Veja o que o jogador alega. Júnior Moraes foi contratado junto ao Shakhtar Donetsk, veio não recebendo um baixo salário, não jogou. Quando entrou para jogar, não jogou nada. Ficou grande parte do tempo lesionado, sem poder atuar pelo Corinthians. E aí, reclamou da falta de pagamento, não... Que desde que ele chegou, o Corinthians não deposita FGTS e não pagou o 13º e mais o direito de imagem. Se ele alega, ele tem prova disso e não tem. Ele não ia falar da outra. Isso é uma coisa fácil. Mas salário paga. Salário paga. Salário está sendo pago. Salário, sim, o direito de imagem, não. 13º, não. Muitas vezes o direito de imagem é o maior valor, né? Muitas vezes até a maior parte do salário. Agora, o Alessandro ficou revoltado. É aquele negócio. Se tem no contrato, também tem que culpar a diretoria, né? Porque foi essa diretoria que fez esse contrato com um jogador que ninguém sabe se estava tão bem, se estava mal lá no Shakhtar Donetsk. Se estivesse voando, 34 anos. Eu sei como ele estava. E aí, estava como? Você sabe por quê? Um ano e pouquinho atrás, o canal onde eu trabalhava transmitia o campeonato ucraniano, até acontecer a guerra. E como ele estava? Voltando de uma lesão que o afastou dos gramados um tempão. Ele teve problema de joelho, ficou um tempão parado. Foi um jogador que lá fez uma bela carreira, chegou a jogar na seleção da Ucrânia e tal. Só que quando ele foi contratado, era um jogador de pouquíssimos jogos em um período de um ano e pouquinho. Então eu não entendo porque o Corinthians foi buscar o Júnior Moraes. Você pode colocar, Pirata, no mesmo pacote de contratações muito discutíveis como essa do Romero. Pra quê? Então, o Júnior Moraes não vinha jogando. Na volta dele, ele não era titular, ele ficava no banco no Shakhtar. Entrava de vez em quando porque ainda era um jogador em recuperação. Sobre a decisão tomada pelo jogador, Alessandro se mostrou bastante incomodado e chamou o atleta de covarde e mentiroso. O gerente pediu desculpas a toda a torcida pela contratação e disse que não quer falar mais sobre o assunto. Falar sobre Júnior Moraes, né? Surgiu a notícia que ele teria entrado na justiça contra o Corinthians. Cara, sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso pedir desculpas pro corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos, né? Vestir a camisa do Corinthians, você precisa de alguns pré-requisitos, de algumas virtudes. Você precisa ter coragem, você precisa ter personalidade. E este, que eu prefiro nem sequer mencionar o nome, ele foi covarde e principalmente mentiroso. Deu indício de que poderia, de repente, tomar esse caminho? Eu vou me privar simplesmente nessa frase que eu falei, porque eu não quero estender, cara. Eu resumi bem o que é o atleta. Eu lamento que o torcedor corintiano tenha visto ele vestir a camisa do Corinthians. Infelizmente, lamento muito. Mas é o que eu disse para você, teve um comportamento que eu acabei de descrever para vocês, ponto final. A gente cuida daquilo que tem essência com a nossa instituição. São os atletas que vão vestir a camisa e vão honrar as cores e tudo que o nosso clube representa, que é força, que é humildade, que é garra. Então, infelizmente, ponto final sobre esse assunto. É um assunto que é sim ainda sendo tratado pelo futebol /jurídico, mas não vamos estender falando mais isso. Antes de continuar com o vídeo, peço aquela moral para você deixar o like, inscreva-se no canal Fute Resenha, para se manter sempre bem informado. Diante a declaração de Alessandro, e de todos os fatos, o craque Neto resolveu dar sua opinião, e cobrou o diretor esportivo, não só pela contratação de Júnior Moraes, como de outros jogadores. Ele também falou sobre o prejuízo econômico gerado por contas de mais contratações. Ele que não tem palavra, ele que não sabe o que é o Corinthians, será mesmo? Porque é fácil pro torcedor corintiano fazer o que fez pro Luan no restaurante, o que tá errado. O que eu escutei foi que um cara tava falando, você não pode cortar fila aqui não, irmão. Você tem que ficar na fila igual nós. E é assim que tem que ser. Agora, maltratar o Luan em espaço público, em restaurante, aonde for, porque ele não joga,
Isso é uma outra coisa. Eu sou contra isso. Desculpa. Eu acho que você tem que cobrar o cara lá. Mas a vida dele pessoal é dele. Então vamos lá. Quantas vezes ele estava em transição? Quantas vezes ele estava no departamento médico? Quantas vezes ele estava com alergia? Lembra disso? Ninguém falou nada. Nem departamento médico, nem presidente, nem treinador, e muito menos ele. Agora, chamar o cara de mentiroso, você tem que provar por que ele é mentiroso. Ele é mentiroso por quê? 21 jogos, 1 gol. É absurdo. Contratar um jogador de 35 anos, quem que fez o contrato com ele de 2 anos? Foi ele que fez, o Júnior Moraes, ou foi o Alessandro? A diretoria do Corinthians, claro. Quem que é o responsável por isso? Aí, eu peço desculpas para a torcida do Corinthians, então por que você não pediu demissão, pô? Olha, eu fiz sabe quanto? Vamos lá, 2 anos de Júnior Moraes. Sabe quanto que o Corinthians tem que pagar para ele? Do tempo que ele veio, tudo, 13º, férias, fundo de garantia. E quando você... Olha, Roberto de Andrade. Nossa, aí ó, Júnior Moraes, número 18. Sabe qual é o prejuízo do Corinthians com um jogador? O Júnior Moraes? Acho que é quase os 18 que ele tá usando lá. É quase 18 milhões. Parabéns, Veloso. Os 18 então que vamos tá lá. usando. E eu, como gerente de futebol, eu peço desculpa depois de 2 anos. Só que eu não pago nada, né? E aí? Eu só peço desculpa, né? Peço desculpa que eu fui Ofende o cara, ofende a família dele. Pra mim ele é ruim de bola hoje, já foi. Mas peraí, chamar ele de mentiroso, tá certo isso? Lá 2 anos, joga bola, o cara sai com 18 milhões Não, e fez 1 gol. Agora, pera um pouquinho. 21 jogos. Mas vamos lá. 2 anos. O que tinha que ter feito antes? Chama o cara, faz acordo. Eu já acho que assim... Sabe que por sinal, desculpa, Souza, o Sereto tá lá em Itapira assistindo, falou que o Ramiro acabou de entrar com a ação. Isso já era esperado. Tem 2 ações dele? Isso já era esperado. Não, já... Quem contratou o Ramiro e quem trouxe ele de volta, Alessandro? Foi você. Foi você. Eu, torcedor corintiano, lembra que eu falei que essa função de gerente de futebol executivo vai acabar? Vai acabar. Porque é muito melhor você fazer uma visão de CEO. É muito melhor você conversar com quem? Direto. Porque essa visão de executivo, eles estão quebrando os clubes. E eles não se responsabilizam por nada. Cara, por nada. Pô, aí eu venho, ele é mentiroso, e não sei o pra ver se... Mas peraí, quem contratou? Quem contratou? Quem contratou o Ramiro? Quem contratou o Jotas Cafu? Que ninguém fala nada. Luan. Quem contratou o Luan, Alessandro? Quem contratou? Quem? E o Romero de volta? Quem contratou o Arauz? Quem contratou o Gemerson? Quem contratou o Robson Bambu? Sérgio Dias, você sabe quem é Sérgio Dias? Sérgio Dias. Você sabe? Não. Você sabe? Fui apresentado. Cara, ele foi no Corinthians. Aí você, depois que o rapaz entra com a ação, aí você bota o nome dele no Lobo. Aí é fácil, né? E a torcida cobra só o jogador. Gerente de futebol, não. Executivo, não. Executivo não é cobrado. Por que executivo não é cobrado no futebol? Vocês sabem ou não? Eu não sei. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.